Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Dicas de Sucesso em EHH. No vídeo de hoje, vamos abordar um tema crucial para qualquer empresa que deseja ter uma equipe de alto desempenho: como encontrar o perfil ideal para qualquer vaga existente na sua organização. Recrutar a pessoa certa para o cargo certo é um dos maiores desafios que os profissionais de RH enfrentam. Mas com as estratégias certas, você pode garantir que cada contratação seja um sucesso. Fique com a gente até o final e descubra 5 dicas essenciais que vão transformar o seu processo de recrutamento. Antes de começarmos, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dica 1. Entenda profundamente as necessidades da vaga. A primeira dica é sobre a importância de entender profundamente as necessidades da vaga. Antes de iniciar qualquer processo de recrutamento, é essencial que você tenha clareza sobre o que exatamente a vaga exige. Isso vai muito além de apenas listar as habilidades técnicas necessárias. Envolve uma compreensão detalhada das responsabilidades do cargo, do tipo de personalidade que se encaixaria melhor com a equipe e com a cultura da empresa, e dos desafios específicos que o profissional vai enfrentar. Para começar, converse com o gestor da área e outros membros da equipe para obter insights sobre o que torna um colaborador bem-sucedido naquela função. Entenda quais são os projetos em andamento, as expectativas de crescimento para a posição e até mesmo os valores que são importantes para o sucesso no cargo. Com essas informações em mãos, você poderá criar uma descrição de vaga muito mais precisa e atrativa, que irá atrair os candidatos mais adequados desde o início. Além disso, ao ter uma visão clara das necessidades da vaga, você conseguirá identificar as competências comportamentais ou soft skills, que são essenciais para o sucesso no cargo. Habilidades como capacidade de resolução de problemas, comunicação eficaz e trabalho em equipe são tão importantes quanto as habilidades técnicas e muitas vezes são o diferencial entre um bom candidato e o candidato ideal. Por fim, lembre-se de que as necessidades da vaga podem evoluir ao longo do tempo. O que era crucial ontem pode não ser tão importante amanhã. Portanto, mantenha-se flexível e esteja sempre disposto a revisar e atualizar as descrições de vaga conforme necessário para refletir as realidades atuais da sua organização. Dica 2. Utilize ferramentas de avaliação para identificar competências. A segunda dica é o uso de ferramentas de avaliação para identificar as competências dos candidatos. No mercado atual, existem inúmeras ferramentas que podem ajudar a mapear as habilidades e os comportamentos de um candidato, desde testes de personalidade até avaliações técnicas específicas. Essas ferramentas são valiosas porque fornecem uma visão mais objetiva das competências dos candidatos, algo que muitas vezes é difícil de avaliar apenas com entrevistas tradicionais. Por exemplo, testes de personalidade podem ajudar a entender melhor como um candidato reage a situações de pressão, como ele lida com conflitos ou qual é o seu estilo de trabalho preferido. Essas informações são cruciais para determinar se o candidato se encaixará bem na equipe existente e na cultura da empresa. Da mesma forma, testes técnicos podem garantir que o candidato tenha o nível de competência necessário para executar as tarefas específicas da vaga. Outra ferramenta poderosa são as entrevistas comportamentais estruturadas, onde você pode explorar situações passadas em que o candidato demonstrou as competências que você está buscando. Perguntas como: conte-me sobre uma vez em que você teve que resolver um problema complicado, ou como você lidou com um conflito dentro da equipe, ajudam a revelar como o candidato se comporta em situações reais de trabalho, o que é um excelente indicador de como ele se sairá no futuro. Utilizar essas ferramentas de avaliação não só aumenta a precisão do processo seletivo, como também ajuda a reduzir o viés, garantindo que as decisões de contratação sejam baseadas em dados concretos e não apenas em impressões subjetivas. Isso é especialmente importante em um mercado de trabalho competitivo, onde a margem de erro nas contratações é cada vez menor. Dica 3. Alinhe a cultura organizacional com o perfil do candidato. A terceira dica é alinhar a cultura organizacional com o perfil do candidato. Uma das principais razões pelas quais novos colaboradores não dão certo nas empresas é a falta de alinhamento cultural.
Um candidato pode ter todas as habilidades técnicas necessárias, mas se ele não se encaixar na cultura da empresa, é provável que não seja feliz nem produtivo no longo prazo. Mas como garantir esse alinhamento? Primeiro, é importante que você tenha uma compreensão clara da cultura da sua empresa. Isso inclui os valores, crenças e práticas que são predominantes no dia a dia da organização. Algumas empresas valorizam a inovação e o risco, enquanto outras preferem estabilidade e precisão. Conhecer esses aspectos vai ajudar você a buscar candidatos que compartilhem esses mesmos valores. Durante o processo de recrutamento, faça perguntas que ajudem a identificar se o candidato se sente confortável com o tipo de ambiente de trabalho que sua empresa oferece. Por exemplo, se a sua empresa valoriza a colaboração, você pode perguntar ao candidato como ele costuma trabalhar em equipe e como ele lida com a opinião dos colegas. Se a empresa incentiva a inovação, pergunte sobre um projeto em que ele teve que pensar fora da caixa e quais foram os resultados. Além disso, a comunicação transparente sobre a cultura da empresa desde o início do processo seletivo é fundamental. Isso ajuda os candidatos a se autoselecionarem, ou seja, a decidir se eles realmente se encaixam na cultura antes de avançarem no processo. Ao fazer isso, você atrai pessoas que já têm uma afinidade natural com a sua empresa, o que aumenta as chances de uma contratação bem-sucedida. Dica 4: crie um processo seletivo estruturado e consistente. A quarta dica é criar um processo seletivo estruturado e consistente. Um dos maiores erros que uma empresa pode cometer é ter um processo seletivo mal organizado ou inconsistente. Isso não só causa frustração nos candidatos, mas também aumenta as chances de erros na contratação. Para começar, é importante definir claramente as etapas do processo seletivo e os critérios de avaliação em cada fase. Isso pode incluir triagem de currículos, entrevistas iniciais, testes de habilidades, entrevistas com gestores e assim por diante. Cada etapa deve ter um objetivo específico e ser projetada para fornecer as informações necessárias para tomar uma decisão informada. Além disso, é crucial que todos os envolvidos no processo de recrutamento estejam alinhados sobre os critérios de seleção e o que estão buscando em um candidato. Isso garante que todos os entrevistadores estejam na mesma página e que o processo seja justo e imparcial. Uma maneira de conseguir isso é através de reuniões de alinhamento antes de iniciar as entrevistas, onde todos discutem o que é mais importante na escolha do candidato ideal. Outro ponto importante é garantir que o processo seja o mais transparente possível para os candidatos. Manter os candidatos informados sobre o status do processo e o que esperar em cada etapa é uma prática que mostra respeito e profissionalismo, além de melhorar a experiência geral do candidato, o que é crucial em um mercado de trabalho competitivo. Dica 5: faça um follow-up e aprenda com cada processo de recrutamento. E aprender com cada processo de recrutamento. Muitas empresas negligenciam essa etapa, mas ela é fundamental para melhorar continuamente o processo de seleção. Após cada contratação, reserve um tempo para avaliar o que funcionou bem e o que pode ser melhorado no processo seletivo. Isso pode incluir feedback dos gestores que participaram das entrevistas, dos colegas de equipe e até mesmo do próprio novo colaborador. Pergunte-se: as ferramentas de avaliação foram eficazes? As entrevistas forneceram as informações necessárias para tomar uma boa decisão? O candidato se adaptou bem à cultura da empresa? Além disso, não tenha medo de ajustar o processo de recrutamento com base nas lições aprendidas. Talvez você descubra que um tipo específico de pergunta de entrevista não foi tão útil quanto o esperado, ou que uma ferramenta de avaliação poderia ser melhor ajustada para refletir as necessidades da empresa. O importante é estar sempre em busca de melhorias para garantir que cada contratação futura seja ainda mais bem-sucedida. Outro aspecto importante do follow-up é manter um relacionamento com os candidatos que não foram selecionados. Lembre-se de que eles podem ser uma ótima fonte de talentos para futuras vagas. Enviar um e-mail de agradecimento, oferecer feedback construtivo e manter um banco de talentos atualizado são maneiras eficazes de garantir que sua empresa esteja sempre pronta para preencher novas vagas rapidamente com candidatos qualificados. Essas foram as 5 dicas para encontrar o perfil ideal para qualquer vaga existente na sua organização.
Seguindo essas estratégias, você não só melhorará a qualidade das suas contratações, como também construirá uma equipe mais alinhada, produtiva e satisfeita. Gostou dessas dicas? Então deixe seu like, se inscreva no canal Dicas de Sucesso em RH e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima!